Carlos Almeida contemplava a vista do seu escritório luxuoso no 20º andar, mas o conforto do ambiente contrastava com o peso que sentia no peito. Faltavam apenas 2 semanas para o evento que marcaria o auge de sua vida social. Seu casamento com Marina Souza, filha de um dos empresários mais influentes do país. Tudo parecia perfeito, ou deveria parecer. O mundo de Carlos havia mudado drasticamente desde os dias em que ele vendia doces com sua mãe em um bairro humilde da zona sul de São Paulo. Agora, ele era um empresário respeitado, com uma vida que parecia saída de um sonho de revista. Ainda assim, enquanto revisava a lista de convidados com Marina e sua mãe, Dona Áurea, uma inquietação incômoda se instalava em sua mente. Não podemos esquecer de incluir alguém muito especial, sugeriu Áurea, olhando para Marina com um sorriso afiado. Quem? Perguntou Carlos distraído. Luciana Silva, sua antiga namorada, respondeu Marina com um tom que beirava o sarcasmo. Por que não mostrar a ela o quanto você evoluiu? É quase poético. Carlos franziu a testa, surpreso com a sugestão. Marina adorava provocá-lo com lembranças do passado humilde, mas a ideia de convidar Luciana parecia ultrapassar qualquer limite. Isso é sério? Questionou, olhando diretamente para Marina. É claro, meu amor. Afinal, você deve tanto a ela, não é? Retrucou Marina, sua voz impregnada de ironia. Dona Áurea interveio antes que Carlos pudesse protestar. Luciana foi uma parte importante da sua vida, filho. Ela ajudou você quando ninguém mais acreditava. Não seria justo convidá-la para ver a pessoa incrível que você se tornou? Carlos não respondeu imediatamente. Ele sabia que as intenções de Marina e sua mãe estavam longe de serem nobres. Convidar Luciana seria uma oportunidade de reafirmar o sucesso dele, em contraste com as limitações do passado. Mas havia algo mais. A menção de Luciana trouxe à tona um turbilhão de memórias. Ele lembrou-se dos risos compartilhados, dos planos ingênuos que faziam para o futuro e da forma como ela sempre o incentivava a acreditar em si mesmo. Pensar nela agora, em um contexto tão diferente, era como revisitar uma versão mais pura de si mesmo. Vou pensar nisso, disse finalmente, tentando encerrar a conversa. Marina deu de ombros, como se já tivesse vencido a batalha. Ótimo, tenho certeza de que será interessante. Naquela noite, Carlos revisitou o convite novamente. A lista estava cheia de nomes importantes. Amigos de Marina, contatos de negócios, celebridades. Era um retrato perfeito do novo círculo social que ele construíra. Mas o nome de Luciana não saía de sua cabeça. Ele pegou o telefone, hesitou por um momento e então digitou o número. Era um gesto impulsivo, mas ele precisava resolver aquilo. Alô? A voz de Luciana soou do outro lado, familiar e calma. Carlos sentiu um nó na garganta, mas manteve o tom formal. Oi, Luciana. É o Carlos. Houve uma pausa breve, mas carregada de significado. Carlos? É uma surpresa ouvir sua voz depois de tanto tempo. Sim, eu estou ligando porque estou me casando. Queria saber se você aceitaria vir ao casamento. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Finalmente, Luciana respondeu, sua voz medindo cada palavra. Parabéns pelo casamento. Claro, eu aceito o convite. Carlos agradeceu, mas quando desligou, percebeu que seu coração estava batendo mais rápido do que deveria. Após a ligação, Carlos ficou pensativo, sentado sozinho na sala de seu apartamento na cobertura do Itaim Bibi. Ele pegou uma fotografia antiga que guardava escondida, uma foto sua e de Luciana em frente ao parque onde costumavam sonhar com um futuro melhor. Ele se perguntou se aquele convite tinha sido uma boa ideia, ou apenas uma tentativa de reconciliação consigo mesmo. Enquanto isso, Luciana, do outro lado da cidade, em seu apartamento modesto na Vila Mariana, também refletia sobre a ligação. Aceitar o convite era uma decisão carregada de coragem. Ela sabia que Marina e os outros estavam esperando uma oportunidade para humilhá-la, mas algo dentro dela
A desafiava a enfrentar aquilo de cabeça erguida. Luciana Silva ainda segurava o celular, mesmo minutos após a ligação ter terminado. As palavras dele ecoavam em sua mente, misturando lembranças antigas com a realidade de seu presente. Ela não via Carlos havia mais de uma década, e a ideia de comparecer ao casamento do homem que já tinha sido o amor de sua vida parecia ao mesmo tempo absurda e inevitável. Sentada na pequena, mas aconchegante sala de seu apartamento, ela encarou a pilha de papéis na mesa. Luciana era agora uma professora de história em uma escola pública local. Sua vida era simples, mas plena, repleta de realizações que ela havia conquistado sozinha, com esforço e resiliência. Ainda assim, algo na ligação de Carlos a incomodava. Não era apenas o convite em si, mas o tom hesitante que ele usara, como se as palavras carregassem um peso maior do que aparentavam. Na manhã seguinte, Luciana encontrou Carla, sua melhor amiga, no café onde costumavam se reunir aos sábados. Carla era uma presença vibrante em sua vida, com opiniões fortes e uma habilidade única de trazer perspectiva para qualquer situação. "Ele te chamou para o casamento?" Carla exclamou, quase derrubando a xícara de café. "E você não desligou na cara dele?" Luciana deu de ombros, rindo nervosamente. "Eu fiquei surpresa, para dizer o mínimo. Não sei o que pensar." "Pensar? Não tem nada para pensar, Lu." Carla respondeu, gesticulando enfaticamente. "Esse cara saiu da sua vida há anos. Agora ele aparece do nada com uma noiva rica e arrogante. E acha que pode te convidar para quê? Exatamente? Ser um troféu de comparação?" Luciana ficou em silêncio por um momento, mexendo na colher dentro da xícara de chá. "Talvez seja exatamente por isso que eu deva ir." Carla inclinou-se na cadeira confusa. "Como assim? Não é sobre ele ou sobre Marina?" Luciana explicou, sua voz mais firme. "É sobre mim. Por muito tempo me escondi das memórias do que aconteceu entre nós. Mas eu não sou mais a garota insegura de antes. Tenho minha própria vida agora, minhas conquistas. Se eles esperam me humilhar, vão se surpreender." Carla a encarou por alguns segundos antes de soltar um suspiro. "Tudo bem, mas você promete que vai com a cabeça erguida? Nada de hesitação? Nada de dúvida?" "Prometo", respondeu Luciana com um sorriso confiante. Naquela noite, Luciana olhou para o espelho de corpo inteiro no quarto, avaliando quem havia se tornado ao longo dos anos. A jovem cheia de sonhos e inseguranças ainda estava lá em algum lugar, mas agora misturada com uma mulher que enfrentara desafios e crescera com eles. Ela lembrou-se de como Carlos era em sua juventude, ambicioso, sonhador, mas determinado. Eles compartilhavam um vínculo profundo, mas suas ambições divergentes haviam os separado. Carlos queria sair do bairro a qualquer custo. Luciana queria encontrar felicidade onde estivesse. Quando finalmente decidiu aceitar o convite, foi como se algo dentro dela tivesse se resolvido. Não era sobre Carlos ou Marina, mas sobre provar para si mesma que ela era forte o suficiente para enfrentar o passado sem medo. Os dias que antecederam o casamento foram intensos. Luciana reservou tempo para cuidar de si mesma, algo que raramente fazia. Foi ao cabeleireiro nos Jardins, comprou um vestido elegante mas discreto em uma boutique na Oscar Freire e até experimentou sapatos que combinassem com sua personalidade, confortáveis, mas sofisticados. Carla, claro, estava ao seu lado o tempo todo, opinando sobre cada detalhe. "Esse vestido grita, sou incrível, mas não preciso esfregar na cara de ninguém", disse ela, aprovando a escolha final. Luciana riu, sentindo-se mais leve. "É exatamente isso que eu quero transmitir." Na véspera do casamento, Luciana sentiu uma pontada de dúvida. E se estivesse cometendo um erro? E se Carlos e Marina estivessem apenas esperando para vê-la falhar? Ela pegou o telefone, mas não ligou para Carla desta vez. Em vez disso, olhou novamente para a foto antiga que guardava em uma gaveta.
Era a mesma que Carlos provavelmente ainda tinha, os dois sorrindo no parque. Respirando fundo, decidiu que não seria mais prisioneira do passado. A Luciana, que compareceria àquele casamento, era uma mulher que não devia explicações a ninguém, muito menos ao passado. Enquanto isso, no luxuoso apartamento de Carlos no Itaim, Marina e Dona Áurea supervisionavam os últimos detalhes do casamento que aconteceria no dia seguinte no Palácio Tangará. O ambiente exalava luxo e perfeição, com arranjos de flores raras e cristais reluzindo a cada canto. Marina movia-se com uma energia nervosa, checando incessantemente o planejamento. "Eu quero que tudo esteja impecável", disse Marina, olhando para a decoradora com olhos frios. "Este casamento não é só sobre nós, é sobre mostrar quem somos." Dona Áurea, ao lado da filha, observava com satisfação maliciosa. "Luciana estará aqui", lembrou ela. "Ela vai perceber, assim como todos, o que ela nunca poderia ter." Marina esboçou um sorriso satisfeito. Havia algo quase teatral na ideia de contrastar sua opulência com a simplicidade que esperava ver em Luciana. Para ela, aquela era uma vitória antes mesmo de começar. Enquanto isso, Carlos estava em seu escritório, revendo relatórios que não conseguiam prender sua atenção. Sua mente era uma tempestade de pensamentos desconexos, todos girando em torno de Luciana. Ele não conseguia parar de lembrar do som de sua voz durante a ligação. Era ao mesmo tempo familiar e distante, como uma melodia que ele conhecia, mas não ouvia há anos. Não era a mesma Luciana que ele havia deixado, e essa percepção o deixava inquieto. O salão de festas do Palácio Tangará já estava cheio quando Luciana chegou. As conversas animadas preenchiam o ar, enquanto garçons moviam-se silenciosamente entre os convidados, carregando bandejas com taças de cristal e aperitivos finos. A decoração era impressionante. Uma combinação de flores exóticas e iluminação que parecia projetada para criar um espetáculo. Luciana parou na entrada, ajustando o vestido com um leve toque nas laterais. Ela respirou fundo, mantendo o foco em si mesma. O primeiro passo era sempre o mais difícil, mas quando ela entrou, cada olhar que se virou em sua direção parecia perder força diante de sua presença. Elegância era a palavra que a definia. Não havia exageros em sua aparência, apenas um vestido azul profundo, um penteado clássico e um olhar sereno que transmitia autoconfiança. No entanto, era isso que tornava sua presença tão marcante. Os sussurros começaram quase imediatamente. Alguns convidados, claramente do círculo de Marina, trocavam olhares enquanto analisavam Luciana. Outros pareciam intrigados, curiosos para saber quem era aquela mulher que irradiava uma sofisticação que contrastava com o brilho ostentoso do evento. Carlos estava no fundo do salão quando a viu. Ele estava conversando com um grupo de colegas de negócios, mas suas palavras morreram na garganta assim que seus olhos encontraram Luciana. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Ela estava diferente, e ainda assim havia algo profundamente familiar nela. Carlos sentiu uma onda de emoções que ele não conseguia identificar completamente. Admiração, arrependimento e algo mais profundo. Algo que ele não queria admitir para si mesmo. Marina estava ao lado de sua mãe quando notou a agitação. Seguindo os olhares dos convidados, ela viu Luciana. Seus olhos se estreitaram, mas ela rapidamente ajustou sua expressão para um sorriso calculado. "Olha quem decidiu aparecer", disse Marina em um tom baixo e venenoso. Dona Áurea deu uma risada curta. "Bem, pelo menos ela teve a decência de se vestir adequadamente, mas vamos ver como ela lida com a noite." Luciana, por sua vez, manteve a compostura enquanto caminhava pelo salão. Ela sabia que estava sendo observada, mas sua confiança não vacilou. A cada passo, ela reafirmava para si mesma que não estava ali para provar nada a ninguém, apenas para mostrar que seu passado não a definia mais. Um garçom parou ao seu lado, oferecendo uma taça de champanhe.
Luciana agradeceu com um sorriso e aceitou. Ela sabia que estava entrando em um território hostil, mas não demonstraria isso. Luciana, a voz de Carlos interrompeu seus pensamentos. Ela se virou lentamente, encontrando-o a poucos passos de distância. Ele estava exatamente como ela se lembrava. Mais maduro, mais polido, mas ainda com aquele brilho nos olhos que sempre o distinguia. Carlos, respondeu ela com um leve sorriso. Parabéns pelo casamento. Carlos hesitou por um momento, como se as palavras dela tivessem atingido algo dentro dele. O momento foi carregado de significado e ele sentiu o impulso de dizer mais, mas foi interrompido por Marina, que surgiu ao seu lado com um sorriso largo e possessivo. Ah, então você é a famosa Luciana, disse Marina, estendendo a mão. Luciana apertou a mão dela, mantendo o mesmo tom educado. E você deve ser Marina. Marina inclinou a cabeça levemente, como se analisasse as palavras de Luciana. Obrigada. Fizemos questão de que fosse um evento inesquecível. Espero que você esteja confortável. Estou sim, obrigada, respondeu Luciana com um sorriso que parecia desarmar qualquer tentativa de provocação. Carlos observava a interação dividido entre admiração pela compostura de Luciana e desconforto com o tom velado de Marina. Ele sabia que Marina estava tentando estabelecer uma posição, mas Luciana não parecia minimamente afetada. Enquanto a noite avançava, Luciana foi abordada por alguns convidados curiosos. Entre eles estava um casal mais velho, Roberto e Helena Mendonça, donos de uma rede de galerias de arte. Você é Luciana, certo? Perguntou Helena com um sorriso caloroso. Ouvi falar muito sobre você. Luciana ficou surpresa, mas respondeu educadamente. Acho que sim. Espero que sejam coisas boas. Helena riu. Definitivamente. Há algo em você, autenticidade. Acho que é a palavra. Luciana agradeceu e a conversa fluiu naturalmente. O casal ficou impressionado com a inteligência e a graça de Luciana, e a interação logo atraiu outros convidados curiosos para saber mais sobre a mulher que estava deixando uma marca tão forte na noite. Carlos, do outro lado do salão, observava tudo. Ele viu como Luciana parecia cativar as pessoas ao seu redor sem esforço. Era um contraste gritante com a atmosfera controlada e às vezes artificial que ele estava acostumado naquele círculo social. Marina também percebeu, e isso só aumentou sua irritação. Ela tentou desviar a atenção para si mesma, mas os convidados pareciam mais interessados em Luciana. Quando a noite chegou ao auge, Marina decidiu agir. Durante um momento em que Luciana estava perto da mesa de sobremesas, Marina aproximou-se com um grupo de amigas, todas vestindo sorrisos que escondiam intenções menos amigáveis. Então, Luciana, começou Marina com uma voz doce demais para ser sincera. Como você se sente vendo tudo isso? Deve ser inspirador. Luciana percebeu o tom, mas manteve a calma. É tudo muito bonito. Vocês realmente fizeram um trabalho incrível. Deve ser um contraste interessante, considerando... Bem, você sabe de onde você veio. Continuou Marina com um sorriso que beirava o triunfo. Luciana encontrou os olhos de Marina, seu sorriso permanecendo sereno. Certamente é diferente. Mas, para mim, o que realmente importa são as pessoas, não os detalhes. A resposta deixou Marina momentaneamente sem palavras, enquanto algumas das amigas dela trocavam olhares. Luciana aproveitou a pausa para se afastar, mantendo sua dignidade intacta. Carlos, que havia assistido a cena de longe, sentiu algo apertar em seu peito. A forma como Luciana havia lidado com aquilo era mais uma prova de quem ela realmente era. Forte, graciosa e inabalável. Enquanto a noite continuava, a presença de Luciana tornou-se o assunto principal entre os convidados. Ela havia transformado o que deveria ser uma tentativa de humilhação em uma demonstração de força e autenticidade. E no fundo, Carlos sabia que não era apenas os convidados que estavam impressionados. Ele também estava. O som do riso dos convidados preenchia o salão,
Mas Carlos estava distraído. De onde estava, podia ver Luciana conversando animadamente com Roberto e Helena Mendonça. Seu sorriso parecia iluminar a conversa, e Carlos notou como os olhos do casal estavam fixos nela, absorvendo cada palavra. Ele desviou o olhar, mas não conseguia afastar o peso das memórias que o invadiam. Era como se a presença de Luciana tivesse rompido uma represa dentro dele, liberando uma enchente de imagens e sentimentos que ele achava que havia enterrado. Lembrou-se de quando os dois costumavam caminhar por ruas escuras e tranquilas após a escola, suas mãos se tocando timidamente enquanto compartilhavam sonhos sobre um futuro melhor. Carlos tinha uma visão clara de onde queria chegar: sair do bairro, alcançar o sucesso, conquistar respeito. Mas Luciana sempre via as coisas de forma diferente. Você já pensou que sucesso não precisa ser um lugar, mas uma sensação? Ela perguntou certa vez, enquanto se sentavam no banco de uma praça. Carlos riu na época, chamando-a de sonhadora. Isso é muito abstrato. Eu quero algo que eu possa tocar. Às vezes o que você pode tocar é menos importante do que o que você pode sentir, respondeu ela, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e ternura. Essa lembrança o atingiu como um golpe. Ele olhou ao redor do salão luxuoso para as flores exóticas e a iluminação impecável, e pela primeira vez se perguntou se tudo aquilo tinha realmente algum significado. Luciana, por sua vez, estava navegando pela multidão com uma elegância que parecia desarmar qualquer hostilidade. Ela não deixava escapar os olhares enviesados de alguns convidados ou os sussurros que ocasionalmente surgiam ao seu redor, mas não permitia que isso a afetasse. Enquanto conversava com Helena e Roberto, seus pensamentos vagaram por um breve momento até o Carlos que ela conhecera no passado. O jovem cheio de sonhos e inseguranças que queria desesperadamente provar seu valor ao mundo. Ele era tão diferente do homem que ela via agora. Ou talvez não fosse. E ela apenas não podia mais enxergar quem ele era de verdade. Carlos não conseguia desviar o olhar enquanto Luciana se movia pelo salão. Cada gesto, cada sorriso parecia carregado de uma naturalidade que contrastava com a superficialidade do ambiente. Ele lembrou-se da vez em que ela o incentivou a se inscrever para uma competição de redação na escola. "Por que você está sempre me empurrando para coisas que eu não quero fazer?" ele perguntou frustrado. Luciana cruzou os braços com um sorriso divertido. "Porque eu sei que você é bom o suficiente para ganhar. E porque você sempre subestima o que pode fazer." Ele venceu a competição, mas nunca admitiu que a vitória só aconteceu porque ela acreditou nele mais do que ele mesmo acreditava. No presente, Carlos sentiu o mesmo desconforto crescer dentro dele. Tudo o que ele havia conquistado parecia menor quando comparado à sensação de ser visto e apoiado como Luciana fazia. Ele foi interrompido de seus pensamentos por Marina, que apareceu ao seu lado com um sorriso forçado. "Você está muito quieto, amor. Tudo bem?" Carlos hesitou antes de responder. "Sim, só estou pensando." Marina deu uma risada curta. "Bem, não pense demais. É uma noite para celebrar, não para se perder em pensamentos." Ela apertou o braço dele antes de se afastar para cumprimentar outros convidados. Mas Carlos sentiu que ela sabia que algo estava errado. O jantar de recepção era o ponto alto da noite no Palácio Tangará. As luzes do salão, ajustadas para criar um brilho quente e convidativo, lançavam reflexos nas taças de cristal e nos talheres de prata dispostos impecavelmente sobre as mesas longas. Convidados murmuravam em conversas animadas, enquanto garçons distribuíam pratos de entradas elaboradas. Luciana foi conduzida a um assento estrategicamente colocado no centro da sala, bem longe de Carlos, mas perto o suficiente para que todos pudessem observá-la. Marina, com um sorriso calculado, havia supervisionado pessoalmente o planejamento do jantar. Ela queria garantir que Luciana estivesse cercada pelos amigos mais críticos e mordazes do círculo social que frequentava.
Espero que aproveite a comida, Luciana, disse Marina enquanto passava pela mesa. Seu sorriso parecia inocente, mas havia um brilho malicioso em seus olhos. É bem diferente do que você deve estar acostumada, imagino. Luciana ergueu os olhos, encontrando os de Marina com uma calma desconcertante. Comida boa é sempre bem-vinda, Marina. O que importa é com quem compartilhamos a mesa, não acha? Marina hesitou por um breve momento, mas conseguiu manter o sorriso. Claro, claro. Espero que você se sinta à vontade. Ela se afastou, mas o tom de suas palavras ecoou pela mesa. Alguns convidados riram baixinho, enquanto outros trocaram olhares embaraçados. Luciana, no entanto, parecia inabalável. O jantar prosseguiu com Marina tentando dirigir a conversa para tópicos que destacassem as diferenças entre sua vida e a de Luciana. Então, Luciana, começou Marina, inclinando-se um pouco para a frente. Ouvi dizer que você é professora. Deve ser gratificante, imagino. Luciana pousou o garfo calmamente antes de responder. É sim. Ensinar não é apenas uma profissão, é uma vocação. Ver meus alunos entenderem o mundo de forma mais ampla é uma das maiores recompensas que posso ter. Marina riu suavemente, inclinando a cabeça de lado. Que encantador! E você sempre quis ser professora? Ou isso foi mais uma adaptação? Houve um breve silêncio ao redor da mesa. Alguns dos convidados que haviam sido cativados por Luciana durante a noite agora observavam atentamente, esperando sua resposta. Luciana sorriu, mantendo seu tom sereno. Eu sempre quis fazer a diferença. O ensino foi uma escolha consciente, não uma adaptação. Circunstâncias mudam, mas nossos valores permanecem. A resposta deixou Marina momentaneamente sem palavras. Do outro lado do salão, Carlos observava a interação, sentindo uma mistura de orgulho e desconforto. Ele sabia o que Marina estava tentando fazer, e o fato de Luciana lidar com isso com tanta dignidade só reforçava a diferença entre as duas. Não satisfeita em perder o controle da conversa, Marina mudou de tática. Você tem razão sobre valores, disse ela com um sorriso afiado. Quando penso em valores, penso na importância de trabalhar duro para alcançar nossos sonhos. Não importa o quanto isso custe. Luciana ergueu a taça de água e a tomou lentamente antes de responder. Concordo plenamente, Marina. O sucesso verdadeiro vem quando não perdemos de vista quem somos enquanto trabalhamos para conquistar nossos sonhos. A resposta simples, mas afiada, fez com que alguns dos convidados disfarçassem sorrisos, enquanto outros olhavam para Marina, esperando por sua reação. Carlos sentiu algo agitar-se dentro dele. A forma como Luciana respondia, não com ataques, mas com confiança e autenticidade, destacava ainda mais a superficialidade que ele via agora em Marina. O ponto de ruptura veio quando Marina, aparentemente perdendo a paciência, decidiu fazer uma provocação mais direta. Eu estava me perguntando, Luciana, como você se sente aqui entre... Bom, digamos, tantas pessoas de um mundo tão diferente do seu? Luciana inclinou-se levemente para a frente, pousando os cotovelos na mesa com elegância. Seus olhos estavam calmos, mas carregavam uma intensidade que fez Marina recuar um pouco. O mundo pode parecer diferente, mas as pessoas são as mesmas, não são? O que nos diferencia não é o lugar de onde viemos, mas como escolhemos tratar os outros. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa, mas foi rapidamente preenchido pelo som de alguém batendo palmas. Era Helena Mendonça, que havia se aproximado da mesa. Bendito, Luciana! Exclamou ela com um sorriso. É raro encontrar alguém com uma visão tão clara e articulada hoje em dia. Outros convidados assentiram em aprovação, e Marina, percebendo que a conversa escapara completamente de seu controle, forçou um sorriso e voltou a focar em seu prato. Enquanto isso, Carlos sentiu um nó na garganta. Ele observava Luciana, que agora estava engajada em uma conversa animada com os convidados à sua volta.
e não conseguia evitar a comparação entre ela e Marina. Luciana parecia brilhar com uma autenticidade que fazia tudo ao redor parecer mais vazio. Marina, por outro lado, tentava disfarçar a frustração. Ela olhou para Carlos à distância e percebeu que ele estava fixado em Luciana. Aquilo fez seu estômago revirar, mas ela sabia que não podia perder a compostura. Quando o jantar terminou, muitos convidados se aproximaram de Luciana para elogiá-la por sua inteligência e graça. Um dos empresários mais respeitados da sala até comentou com Carlos: "Essa Luciana, uma mulher impressionante. Você tem sorte de conhecê-la, Almeida." Carlos apenas sorriu, mas as palavras ressoaram nele de forma mais profunda do que o homem poderia imaginar. Enquanto a noite avançava, Marina percebeu que a presença de Luciana estava desestabilizando mais do que ela havia previsto. Sua estratégia de humilhação havia falhado, e agora ela não sabia como recuperar o controle. Luciana, por sua vez, saiu do jantar mais forte do que nunca. Não apenas havia enfrentado Marina e saído vitoriosa, mas também havia conquistado o respeito de pessoas que ela nunca imaginou impressionar. E Carlos, no meio de tudo isso, começou a se perguntar se a vida que ele havia construído, tão focada em status e aparência, realmente significava algo. O jantar havia terminado, mas a noite estava longe de acabar. Os convidados começaram a se espalhar pelo salão principal, aproveitando as bebidas e a música suave que preenchia o ambiente. Luciana, mantendo-se calma e centrada, caminhava com serenidade, conversando com as pessoas que a abordavam. O que começou com olhares curiosos e julgamentos sutis durante sua chegada, agora havia se transformado em algo completamente diferente. Convidados que inicialmente pareciam céticos estavam claramente intrigados por ela. Sua postura confiante, mas acessível, e sua habilidade em navegar conversas profundas e leves cativavam todos ao seu redor. Foi quando Roberto e Helena Mendonça se aproximaram novamente de Luciana. O casal, conhecido por sua influência no mundo artístico e por sua capacidade de reconhecer talentos e personalidades genuínas, parecia especialmente interessado em continuar a conversa com ela. "Luciana", chamou Helena, sorrindo calorosamente. "Espero que você não se importe que viemos novamente incomodá-la. É raro encontrarmos alguém tão refrescante em eventos como este." Luciana riu suavemente, inclinando a cabeça em agradecimento. "Vocês são muito gentis. Estou feliz por ter tido a oportunidade de conhecê-los." Roberto, que até então havia permanecido em silêncio, interveio gentilmente. "Gentileza nada. Você tem algo especial, Luciana. É autêntica. Não sei exatamente como colocar em palavras, mas posso dizer que pessoas assim fazem a diferença, sabe?" Luciana sentiu um calor genuíno em seus comentários. "Fico muito grata por ouvir isso. Para ser honesta, eu estava receosa de vir esta noite. Mas é bom saber que ainda é possível criar conexões verdadeiras mesmo em um lugar tão diferente." Helena riu, gesticulando ao redor. "Diferente é uma ótima forma de descrever. Tenho certeza de que, para algumas pessoas aqui, a aparência é tudo. Mas você..." Helena apertou o braço de Luciana levemente. "Você é o oposto disso." Carlos estava observando a interação de longe, e algo dentro dele finalmente se quebrou. Todas as dúvidas, todos os questionamentos dos últimos dias convergiram em um momento de clareza absoluta. Ele não podia mais continuar com aquela farsa. Em passos decididos, dirigiu-se ao centro do salão, onde o microfone estava preparado para os discursos da noite. Marina, percebendo sua movimentação, aproximou-se rapidamente. "O que você está fazendo?" sussurrou ela, um tom de pânico em sua voz. "O que precisa ser feito?" respondeu ele, sua voz calma, mas firme. Carlos pegou o microfone e o salão gradualmente silenciou. "Boa noite a todos", começou ele, sua voz ecoando pelo ambiente. "Primeiro, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui.
Esta noite deveria ser sobre celebração, sobre união. Mas enquanto estou aqui, percebo que não posso continuar com algo que não é verdadeiro. Um murmúrio percorreu o salão. Marina, ao seu lado, tinha os olhos arregalados de horror. Por anos, construí uma vida baseada em aparências, em expectativas alheias. Persegui um tipo de sucesso que agora percebo ser vazio. E foi preciso alguém do meu passado aparecer para me fazer ver o quanto me perdi no caminho. Seus olhos encontraram os de Luciana na multidão. Ela o observava com uma mistura de surpresa e compreensão. "Não posso me casar com você, Marina", continuou ele, virando-se para a noiva. "Não seria justo com você, comigo, ou com o que o casamento deveria significar." Marina cambaleou levemente, sendo amparada por sua mãe. O silêncio no salão era ensurdecedor. "Eu sinto muito", concluiu Carlos. "Mas às vezes é preciso coragem para admitir quando estamos no caminho errado." Ele devolveu o microfone e caminhou em direção à saída, passando por Luciana no caminho. Seus olhares se encontraram brevemente, mas nenhuma palavra foi dita. Não era necessário. Algumas semanas depois, Luciana estava em sua sala de aula, preparando o material para mais um dia de aula, quando recebeu uma ligação. Era Helena Mendonça, convidando-a para participar de um projeto educacional em parceria com suas galerias de arte. "Queremos levar arte e cultura para escolas públicas", explicou Helena. "E não consigo pensar em ninguém melhor para nos ajudar a construir essa ponte." Luciana aceitou o convite com entusiasmo. Sua vida estava tomando rumos que ela nunca havia imaginado, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava exatamente onde deveria estar. Em uma tarde de outono, enquanto organizava os últimos detalhes do projeto na Galeria dos Mendonça, Luciana recebeu uma mensagem de Carlos. "Podemos conversar?" Ela olhou para a mensagem por um longo momento antes de responder. Sabia que qualquer que fosse o resultado daquela conversa, ela estava preparada. Não era mais a jovem insegura do passado, nem a mulher que precisava provar algo no casamento. Era simplesmente Luciana, forte, autêntica e finalmente em paz consigo mesma. No café onde marcaram de se encontrar, Carlos já a esperava. Ele também parecia diferente, mais leve, mais genuíno. "Obrigado por vir", disse ele quando ela se sentou. "Precisava te dizer algo." Luciana assentiu, esperando. "Você me ensinou há muito tempo atrás que sucesso não é um lugar, mas uma sensação. Demorei anos para entender isso. E agora, depois de perder tudo o que eu achava que queria, finalmente entendo o que você queria dizer." Luciana sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. "Nunca é tarde para recomeçar, Carlos. Você acha que..." Ele hesitou. "Que poderíamos recomeçar também?" "Um passo de cada vez", respondeu ela, estendendo a mão sobre a mesa para tocar levemente a dele. "Vamos ver onde esse caminho nos leva." E ali, naquele café simples no coração de São Paulo, longe do brilho e da ostentação do mundo que Carlos havia construído, eles começaram a escrever um novo capítulo. Não como as pessoas que um dia foram, mas como as pessoas que haviam se tornado.